Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Wellington. Vou falar um pouquinho para vocês hoje. O tema da nossa aula é como essa pandemia do coronavírus, ela tem, na verdade, aumentado ainda mais a desigualdade social do nosso país e tem deixado evidente ainda mais a desigualdade social do nosso país, né? Mas talvez você se pergunte, professor, mas como que a gente observa, como que a gente consegue ver a questão da desigualdade social do nosso país? Bom, existe um índice chamado Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, a questão do IDH. O que o IDH, pessoal, ele leva em consideração? Ele leva em consideração 3 fatores, tá? Ele leva em consideração a renda, ele leva em consideração a questão dos anos de escolaridade. Antigamente era a taxa de analfabetos e hoje em dia são anos de escolaridade, ou seja, quanto cada ser humano passa dentro de uma instituição de ensino. E ele leva em consideração também a expectativa de vida, certo? Ou seja, quanto cada indivíduo daquele determinado país ele vai viver. E o Brasil sempre chamou muita atenção do cenário internacional, mas muita atenção mesmo, pessoal. O fato do Brasil ter figurado entre a 8ª, 7ª e 6ª economia do mundo. O Brasil chegou a ser a 6ª economia do mundo, hoje ocupa a posição 7, número 7, já figurou entre a 8ª, enfim, mas a 7ª maior economia do mundo, ou seja, o 7º país que mais arrecada riqueza no mundo, tá? De uma certa forma, ocupa a posição 77 do IDH. Ou seja, como que o país que tem a 7ª maior economia do mundo acaba tendo a posição 77 do IDH. Por que isso acontece, né? Isso acontece porque a desigualdade social do nosso país ela é muito escancarada, ela é muito evidente, né? E esse problema do coronavírus, ele deixou ainda mais evidente, ainda mais escancarado essa questão, por exemplo, da desigualdade social do nosso país, né? Desigualdade social essa que vem histórica, já vem de muitos anos, mas só para vocês terem uma ideia, como dinheiro, por exemplo, não falta, né? Dinheiro para o governo não falta. O governo, essa epidemia do IDH aconteceu há mais ou menos 3 semanas, então faz 3 semanas, na verdade, que o governo está aí se movimentando todos os dias, indo lá, trazendo boletins tanto da questão da economia, quanto principalmente da questão da saúde, e falando que vai arrumar hospital de campanha. Já estão sendo feitos em praticamente todos os estados do país, construindo hospitais, construindo centros hospitalares em estádios de futebol, centros de convenção e etc. E da onde que vem esse dinheiro? O governo fez assim, ó, e arrumou 800 bilhões de reais para colocar na economia. Aí talvez você se pergunte, professor, mas da onde vem esse dinheiro? Vem do tesouro, vem de impostos, de dinheiro que era desviado para outras coisas e que o governo conseguiu arrumar e ajustar para colocar na economia. Um dos fatores que talvez vocês tenham observado e tenha sido mais divulgado ainda é a questão, por exemplo, do auxílio que o governo vai dar para as pessoas que são trabalhadores informais. Então, os trabalhadores informais em si, eles vão receber um auxílio do governo algo em torno de mais ou menos R$600 por mês. Professor, mas o Bolsa Família, antigamente, ele pagava R$600 por mês? Não. Mas agora o governo vai pagar para cada pessoa que recebe o Bolsa Família R$600 por mês. Professor, então sempre poderia ter sido assim, né? Então, né, meus queridos, sempre poderia ter sido assim, mas não era conveniente ao governo. Ninguém estava observando as ações do governo. Hoje em dia você tem a OMS observando cada país e cada ação que cada país tem feito, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e os outros países também. Um país olhando o outro. Olha, ali fizeram tal coisa, os Estados Unidos mandando cheque de R$1.200 para cada trabalhador, mas mesmo assim isso não vai adiantar muita coisa, mas todos os países estão tomando ações, e o Brasil também está tomando as suas ações.
Mas olha que interessante, né? Isso deixa ainda mais escancarado a questão da nossa desigualdade social, pura e simplesmente porque você tem pessoas que têm muito dinheiro, muito recurso no nosso país e outras pessoas que não têm quase nada. Só para se ter uma ideia, pessoal, o Carlos Wizard, que é um dos homens mais ricos que o Brasil tem, mas não é o mais rico, muito pelo contrário. Ele era dono das franquias, né, de escolas da Wizard. Ele construiu um hospital de campanha em Campinas. Ele sozinho foi lá, sem auxílio de governo, sem auxílio de nada, foi lá e bancou um hospital de campanha para ser utilizado pela população de Campinas, porque ele é de Campinas, certo? Então, daí você começa a observar, olha só, ele sozinho, uma pessoa só foi lá e ó, eu faço hospital, certo? Então, quanto essa pessoa tem de recurso? Em contrapartida, você encontra lá na Bahia, vamos lá para a Bahia. Na Bahia, essa semana foi noticiado que mais ou menos um grupo de pessoas estavam invadindo uma ONG que tinha lá recursos como cesta básica, entre outros recursos, e essas pessoas invadiram essa ONG pura e simplesmente para pegar alimento, ou seja, para pegar o que comer. As pessoas não tinham o que comer, entraram, invadiram essa ONG, roubando cestas básicas de lá de dentro da ONG. A Bahia, que é um dos estados da federação com maior população, mas é um dos estados com menor IDH. Ou seja, você tem aqui no Brasil lugares onde o IDH é igual da Noruega, como por exemplo algumas cidades do ABC Paulista, na onde nós moramos, e você tem alguns IDHs que se assemelham ao IDH do Iraque, certo? Para você ver o quanto esse problema é extremamente grande, né? Muito grande, e é um problema que de uma certa forma traz para as pessoas uma dificuldade também para lidar com N situações, como por exemplo essa da pandemia, a falta de recursos que as pessoas têm, falta de ter uma reserva de emergência, falta necessariamente, por exemplo, de você ter infraestrutura necessária para lidar com isso daí. Só para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro estava faltando água. Então você observa, cadê o saneamento básico, por exemplo, dessas localidades nesse momento de necessidade? Então o governo sempre teve, por exemplo, recursos ou tem recursos que poderiam ser utilizados para sanar essas situações. Mas não, no momento, por exemplo, de necessidade, aí é obrigado a, de uma certa forma, achar 800 bilhões de reais para injetar na economia, para construir hospital de campanha, para melhorar a questão do saneamento básico e de outras coisas, coisas que anteriormente o governo já poderia ter feito antes, mas infelizmente aqui no Brasil as coisas acontecem assim, e isso historicamente é sempre assim. Só quando a coisa vai estourar é que a gente vai lá e toma uma determinada ação. E é isso que eu venho falar para vocês. Como que a questão da desigualdade social, de uma certa forma, ela interrompe, atrapalha muito a gente, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, nesse momento que a gente está passando. E assim, por mais ações que o governo tome, essas ações, elas são ações intermediárias, elas já são ações consideradas tardias, né? Poderia ter sido tomado ação antes para que a gente pudesse enfrentar essa crise com mais fôlego, né? Por assim dizer, com mais brio, né? E coragem para poder lidar com determinadas situações que ainda vão vir, né? Então, só para ficar claro, o IDH e a desigualdade social, eles estão inteiramente ligadas, e o problema econômico é um dos principais fatores disso tudo. Tudo bem? Espero ter esclarecido. Obrigado.